mais uma vez, boa noite a todos. Estamos aqui neste programa organizado pelo Colégio Mundial com a doutora Rocio Castaneda, desde o Peru, Amazônia peruana, Puerto Maldonado, que vai nos compartilhar um pouco como médica a questão de HIV-Sida e as DTS, doenças de transmissão sexual. Meu nome é Sheila Elias Alvarado, sou natural de Tete, sou moçambicana, doutora Rocio é peruana e queremos desejar boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nessa noite e gostaríamos que deixasse o seu comentário, que nos escrevesse de onde nos está vendo e são bem-vindos nessa plataforma. Agora eu vou deixar a doutora Rocio para fazer uma breve apresentação antes que ela comece a compartilhar conosco o tema do dia, as doenças de transmissão sexual e, de uma maneira muito especial, HIV-Sida, uma das enfermidades que afeta maioritariamente o continente africano, a África subsaariana, e o nosso país encontra-se na África subsaariana. Aproveitando hoje, no nosso país, comemora-se o Dia da Paz e que nesse dia a gente possa ter essa informação e viver em paz. Então, doutora Rocio, lhe passo a palavra. Boa tarde, eu sou a doutora Rocio Castaneda, sou um médico graduada em Cuba, sou peruana com 10 anos de experiência e agora vamos a compartilhar com vocês. Muito obrigado, Sheila, pela invitação e é um gosto poder compartilhar este tema muito importante com todas as pessoas de Tete, Moçambique, África y por supuesto todo el Perú y el mundo. Adelante, Sheila. Sim, praticamente já falaste em português. O público já entendeu, agora pode ir ao tema onde eu vou fazer a tradução. Excelente. Hoje vamos falar, algunas cosas ya me traduce, Sheila. Hoje vamos claro. de VIH y SIDA. Ambas cosas son diferentes. VIH es infección por virus y SIDA es a enfermedad. HIV é a enfermidade pelo vírus, a contaminação pelo vírus, enquanto que SIDA é a enfermidade em si, a doença em si. En este tiempo, el VIH se ha convertido en un problema crónico. Neste momento, HIV se tornou um problema crônico. En el 2019, 38 millones de personas con VIH. Eso es increíble, en el 2019. Pelas estatísticas, nós vemos que no ano de 2019 havia 38 milhões de pessoas contaminadas com esse vírus. Por año, aproximadamente 1.7 millones de contagios nuevos. Por ano, o contágio é de 1,7 milhões. Y los 2/3 de esta cantidad es en África. E, infelizmente, 2/3 desses contágios
ocorrem no continente africano? Vamos a ver primeramente el concepto de VIH. El VIH es un virus que se contagia principalmente por la vía sexual y que en nuestro cuerpo ataca el sistema inmunitario. Então, HIV é um vírus que geralmente o contágio ocorre por relações sexuais e ataca o sistema inmunológico. Los signos y los síntomas muchas veces en los primeros meses, en la mayoría pasa de forma asintomática. Geralmente, nos primeiros meses de contágio, as pessoas não têm nenhum tipo de sintomas. Por isso que dizem que as pessoas são assintomáticas. Pero algunos ya meses después, al segundo, tercer mes, pueden hacer inflamaciones. Hay inflamaciones de diferentes ganglios. También hay pérdida de peso, diarrea, fiebre. Generalmente la fiebre es una fiebre de 38 o febrícolas, 37.5. Y son síntomas un poco inespecíficos. Então, em alguns casos, as pessoas apresentam alguns sintomas. Só que esses sintomas não se podem generalizar. Alguns têm inflamação em gânglios aqui na garganta, outros perdem de peso de uma maneira muito rápida, outros têm febres, mas a febre é baixa, não são febres altas, e outros também a tendência é de terem diarreia. Vamos a ver en este tiempo cómo se hace el diagnóstico. Hace muchos años, hace como 20 años, era bien difícil el diagnóstico. Se necesitaba de exámenes con más exámenes que duraban más tiempo y más costo. Pero ya en este tiempo, en el 2020, ya tenemos exámenes de diagnóstico muy rápido. Por ejemplo, tenemos la prueba rápida de VIH, que es muy buena, un tanto por ciento específica, pero es muy buena para un diagnóstico rápido y se puede diagnosticar en menos de media hora. Se nós olharmos para a história, há 20 anos atrás, era muito complicado fazer o diagnóstico de HIV. Mas, na atualidade, em menos de meia hora, nós conseguimos fazer o diagnóstico. E os resultados, geralmente, são fiáveis. Não há possibilidade de grandes erros. Ahora, hay otros exámenes que es importante realizarnos después de la prueba rápida. Si es que la persona sale positiva, hay que realizarles pruebas ya confirmatorias, porque tiene que ser confirmado, como el ELISA y un examen que es definitivo y es el más efectivo, que es el Western Blot. Depois que a pessoa, na prova rápida, o resultado sai positivo, é necessário fazer exames mais complexos. Um deles é o exame West Point, que este exame já é confirmativo para evitar algum tipo de erro. Si es el Western Blot, así le llamamos aquí en mi país, me imagino que un nombre similar debe tener Western Blot. No caso específico de Peru, este exame chama-se West Blot. É possível que em outros países tenha o mesmo nome ou seja adaptado à realidade do país. Vamos a ver las diferentes vías o formas de transmisión para el contagio del VIH. La principal vía es la vía sexual. La vía sexual, y sobre todo en la parte sexual,
la parte sexual que es por la vía anal. Eso es aún más contagiante todavía. Segundo. Então, o que nós vemos que o meio realmente mais perigoso de contágio de HIV/SIDA é pela sexualidade, principalmente a sexualidade anal. También tenemos otras vías de contagio como la vía de madre a hijo, que es la vía vertical. Tenemos la vía a través de las transfusiones sanguíneas, a través de la medicación por drogas. Hay muchos que se automedican, se inyectan en el caso de consumo de drogas. Y la vía accidental, que son las vías por inyecciones, por algún pinchazo con alguna aguja, sobre todo el personal de salud. Nós vemos que o principal meio de contágio de HIV/SIDA é pela parte sexual, mas existem outras vias de contágio. A via vertical, que é a passagem de mães para filhos, mães quando estão grávidas, na hora do parto, para os filhos. Vemos as pessoas que são consumidoras de drogas injetáveis, então há um grande risco de contaminação de HIV/SIDA. Vemos também o contágio por acidentes, que principalmente pode ocorrer em profissionais de saúde. Ahora vamos a ver los principales grupos de riesgo. ¿Quiénes son los que tienen que poner, en quienes vamos a tener mayor cuidado? Por ejemplo, el principal grupo de riesgo a nivel mundial son los homosexuales, sobre todo los que tienen sexo varón con varón, porque generalmente usan la vía anal. ¿Y por qué la vía anal eso es importante y quiero explicarles en este tema? ¿Por qué es importante la vía anal? Porque la parte del ano tiene unos plexos donde son muy irrigados, Entonces hay bastante afluencia de sangre en esa parte. Por eso es que cuando hay esa penetración, y casi siempre puede haber sangrados microvasculares que las personas no se dan cuenta, y el contagio es más rápido. Então, a população principal em risco é a população homossexual. Porque o que acontece? A via anal existem muitos vasos sanguíneos. Então, essa prática sexual, sem que as pessoas se dão conta, acaba havendo algum rompimento dessas veias, então a transmissão é quase segura. También el otro grupo de riesgo son las trabajadoras del sexo, ¿no? Aquí incluimos pues la prostitución, son grupos de riesgo. Las personas que están en las cárceles es otro grupo de riesgo. Los que se inyectan drogas y mira, esto es importante. Cuando estuve buscando la información y en la OMS, un grupo de riesgo son las mujeres jóvenes de África. Solamente por ser mujeres y vivir en África es un grupo de riesgo. Então, quando eu lia, a doutora Rocio lia os documentos da OMS, que é onde ela extraiu essa informação, ela diz que outra população vulnerável para a contaminação de HIV/SIDA são o que se denomina trabalhadores de sexo. Em algumas literaturas, pode-se encontrar pessoas dedicadas à prostituição. Outros são prisioneiros, porque dentro das cárceres
a prática sexual de forma desorganizada entre os prisioneiros. Infelizmente, a OMS considera outra população vulnerável é toda mulher africana. Pelo fato de ser africana, ela já é considerada, por ser mulher, população de risco. Ahora vamos a ver las complicaciones de esta enfermedad. Antes, vamos a hablar de hace unos 15 años atrás. Una de las complicaciones era directamente la muerte porque había pocos fármacos y la mayoría de las personas que se enteraban que estaban infectadas por este virus generalmente se deprimían porque sabían que iban a morir a corto plazo. Pero ya en este tiempo, como hay tratamiento medicamentoso, se volvió una enfermedad larga, una enfermedad crónica, pero si no llevan el tratamiento adecuado, complican. Una de las principales enfermedades con las que complican es la tuberculosis. Antigamente, há uns 15 anos atrás, quando as pessoas sabiam que tinham contraído o vírus de HIV-Sida, o que acontecia? As pessoas ficavam deprimidas porque sabiam que em pouco tempo elas iriam morrer. Mas, na atualidade, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, já não justifica, porque existe tratamento imediato que pode ajudar a qualidade de vida dessas pessoas. E o risco principal de HIV-Sida é se juntar a problemas respiratórios, especificamente a tuberculose. Y las complicaciones vienen por el no llevar el tratamiento, porque las personas que llevan el tratamiento simplemente no hacen síntomas, hacen que la enfermedad sea crónica, pero si no llevan el tratamiento adecuado, pueden tener desde una gripe simple hasta una meningitis, infecciones bacterianas, cánceres. Hay un cáncer muy específico en estas personas, como es el linfoma o sarcoma de Kaposi. Então, muitas pessoas acabam enfermando pela falta de tratamento, porque quando as pessoas fazem o tratamento imediatamente, geralmente não desenvolve nenhum quadro. Mas, quando as pessoas demoram a fazer o tratamento, aí sim vem complicações. E geralmente lhes dá um tipo de câncer que se chama sarcoma. Ahora hay mucha diferencia, si hablamos de países, es diferente la realidad en Europa, en América y en África. En Europa, prácticamente esta enfermedad, hay muchos enfermos, pero ya lo han tomado como una enfermedad crónica, porque son muy bien controlados. Difícilmente mueren por el VIH, mueren por otras enfermedades. En América también lo estamos controlando. En estos últimos años ha sido mejor el control. Y no todos, pero la mayoría ya está bajo tratamiento. Pero en África, ahí es el problema, porque ahí, hay poco porcentaje de diagnóstico por cuestiones económicas y el tratamiento no llega a todas las personas. Sim, hoje falar de pacientes com HIV-Sida é muito complexo, porque a realidade do mundo é diferente. Hoje, na Europa, HIV-Sida não é um grande problema. Os pacientes estão totalmente controlados. Eles são considerados uma enfermidade crônica e as pessoas já não morrem por HIV-Sida. Eles fazem tratamento. Se alguém morre, é por outro problema, não por HIV-Sida. No continente americano, as estatísticas mostram que nos últimos anos
houve uma grande melhoria e há um certo controle. Mas no continente africano, a situação ainda é muito precária. E há muita gente ainda sem diagnóstico e este vírus ainda tem matado muita gente no continente africano. Y eso es preocupante. Y no solamente eso, recordando que en África, en Mozambique, en África, está los 2/3 de contagiados. O sea, la mayor parte de contagiados está en estos países. Quiere decir que si uno tiene relaciones sexuales en América y uno tiene relaciones sexuales en África, una relación sexual fuera de tu pareja, hay más riesgo que te contagies en África que te contagies en América, porque las cifras en este país africano son altas. Então, por exemplo, as estatísticas mostram que a África tem 2/3 da população contaminada no mundo de HIV-Sida. Então, isso quer dizer que as pessoas em África estão muito mais expostas à contaminação que qualquer outra parte do mundo, seja no continente americano ou em outro continente. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Primero, el tratamiento medicamentoso. Hay múltiples drogas. Desde que salió este virus a la luz, la ciencia, los científicos se han dedicado a investigar muchísimo y los fármacos han ido evolucionando. Hoy por hoy hay múltiples drogas antirretrovirales, algunos muy efectivos, otros menos efectivos. Igual, por cuestiones políticas y económicas, los mejores fármacos lo tienen en el continente europeo y en Norteamérica. Nosotros, en América del Sur, tenemos buenos fármacos, pero no son los mejores. Por ejemplo, en Europa, con 1 o 2 pastillas lo controlan la enfermedad. En América, en Sudamérica, por el problema del costo, son más pastillas. Son 3, 6, hasta 8 pastillas. Y en África ya la situación va cambiando, porque ahí ya compran, por la situación económica de los países, compran medicamentos de menos costo y por lo tanto van a tener que tomar pues entre 5 a más pastillas los que están infectados. Agora, quanto ao tratamento, o que nós vemos é que desde que se descobriu HIV-Sida até o momento, houve grandes avanços na ciência. Houveram muitas investigações científicas. Então, grandes empresas farmacêuticas foram produzindo vários retrovirais. Só que temos que ter em consideração algumas coisas que, para mim, que sou africana, posso dizer, infelizmente. Os melhores medicamentos estão na Europa e nos Estados Unidos da América. Por exemplo, com 2 comprimidos deles, consegues estabilizar a doença. Enquanto que no continente americano, a qualidade não é tão boa como da Europa, mas tem algum controle de qualidade. Mas a informação que a doutora Rocio tem, o medicamento que vai para a África, geralmente, são os medicamentos da pior qualidade. Então, esses medicamentos já precisam ser em maiores quantidades. E esses retrovirais
não são da mesma qualidade que o europeu, o norte-americano, o latino e o africano toma. Ese es el tratamiento medicamentoso. Ya entrar es un tema más largo porque esta conferencia sobre todo nos enfocamos no solamente en el tratamiento medicamentoso, nos enfocamos y lo hemos hecho para eso, para llegar al público y llegar con el tratamiento que esté en nuestras manos. Y el tratamiento que está en nuestras manos es el tratamiento preventivo y de eso es lo que ahora nos vamos a expandir más. Então, eu passei essa informação de medicamentos, mas o meu objetivo não é ensinar o tratamento, é trabalhar convosco métodos preventivos. Y hay muchos métodos preventivos. El primer punto que vamos a ver es el punto de la educación. La educación es importante. El saber, el conocer la enfermedad y si nosotros conocemos cómo se contagia, por lo tanto lo vamos a prevenir. Por ejemplo, si el contagio es por los pinchazos, entonces ahí hay que incluir mayor bioseguridad en lo que es salud. Si el contagio es por vía endovenoso a través de las drogas, pues nuestra recomendación, la parte preventiva es el evitar el consumo de drogas, porque no solamente te va a llegar a la adicción, sino te va a llevar a otras enfermedades. Si el contagio es por vía sexual, entonces aquí hay que hacer un trabajo arduo, un trabajo grande, porque es un tema muy controversial y ahora vamos a ir, porque Sheila me dice que están habiendo muchas preguntas y ahí vamos a ir entrando un poco más en esta parte preventiva. Sim. Então, eu aqui, na parte da educação, desenvolveria 3 áreas. Uma delas é a prudência, como vimos que podemos transmitir através da parte médica. Ter o cuidado com as seringas, que sejam novas, a hora de abrir, ter a certeza de que não foram usadas previamente, para o pessoal de saúde ter o cuidado de não haver uma picada da seringa que picou o paciente. Essa é uma maneira na parte das injeções. Outra que nós vimos, uma grande população de consumidores de droga acabam se contagiando porque eles passam, na hora de injetar-se a droga, a mesma seringa entre eles. Então, nós vemos a medida é evitar meter-se na droga, porque a droga, além de trazer o contágio da HIV-Sida, destrói a vida das pessoas. Tem outras consequências que não vou desenvolver neste momento. E outro, que é a maior parte dos casos do mundo são transmitidos por transmissões sexuais, as pessoas têm que ter educação sexual, evitar parceiros sexuais. Así es, Sheila. Así que Sheila, vamos a la secuencia de preguntas. Me dicen que están escribiendo varios las preguntas. Así que vamos a ir respondiéndoles y ampliando un poco más este tema. Então, agora, nós vamos passar para os temas de perguntas. Vocês que nos estão assistindo, espero que alguns já nos enviaram algumas perguntas. Por exemplo, alguns alunos da 7ª classe, eles escreveram, através do professor, que compartilhando o mesmo espaço, o mesmo quarto, o mesmo prato, com uma pessoa infectada, há perigo de contágio da HIV-Sida? Eso es importante saberlo, porque ahora ya la gente se está informando más.
pero hace unos años atrás, o quizá en algunos lugares, hay miedo y hay discriminación y rechazo con estas personas de VIH. Mira, el VIH es importante saber que solamente se contagia cuando hay contacto de fluidos corporales. Fluidos pueden ser los fluidos sexuales, ¿no? Esos fluidos que durante el coito, también la sangre directa, la transfusión, pero no se contagia. Tienes que saber que el VIH no se contagia cuando te das un beso en la boca, diré un beso en la mejilla, cuando te saludas con la mano, cuando le das un abrazo, no hay contagio. Cuando compartes el mismo vaso, hay alguna posibilidad de contagio. No, cuando tú compartes una cuchara, cuando duermen en el mismo cuarto, comparten la casa, la habitación, no hay forma. La única forma de haber contagio es cuando hay fluidos. Por ejemplo, ¿no? Lo que sí se respeta mucho, por ejemplo, usos personales como el cepillo de diente, a veces puede sangrar, y si la otra persona tiene alguna úlcera o algo en la boca, entonces se lesiona, ahí hay contagio porque hay contagio de fluidos. Entonces, pero de otra forma, no. Tenemos que saber que estas son también personas que han sido infectadas, pero siguen siendo personas y también tienen todo el derecho de disfrutar de la vida como nosotros y de compartir y de no discriminarlos. Então, quanto à resposta da pergunta, compartilhar espaço, cama, cumprimentar, dar um beijinho na bochecha, não existe nenhum risco de contágio. Beber no mesmo copo, compartilhar o mesmo garfo, não. Pelo contrário, nós não devemos discriminar as pessoas com HIV-Sida. Agora, o que se tem que ter cuidado é compartilhar alguns objetos que haja risco de fluidos, porque o contágio é com fluidos ou com sangue. Por exemplo, a escova de dente, sim, é pessoal, não se deve compartilhar. Por quê? Porque se a pessoa com HIV-Sida tem algum frunco, algum tumor, a escova vai passar e vai tocar o sangue. E se a outra pessoa pega a mesma escova, aí também vai pegar aquela escova que tem o fluido, o sangue da outra pessoa. Então, a transmissão é por fluidos, geralmente por questões de sangue ou por questões sexuais. Então, não se deve discriminar pessoas com HIV-Sida. O trato, a convivência, praticar desporto, compartilhar o espaço físico, fazer desporto, não há risco de contaminação. Nós aqui temos outra pergunta sobre... Muitas das perguntas do senhor Elton já foram respondidas na exposição da doutora Rocio. As pessoas que já têm outras DTS, como gonorreia, sífilis, é mais fácil ou não transmitir HIV-Sida? Por supuesto, es más fácil la transmisión, incluso aumenta altamente la tasa de infección, de infectarse. ¿Por qué? Porque en el chancro hay úlceras, hay ulceraciones, en el herpes hay ulceraciones, en la gonorrea hay fluidos. Entonces, sí, la parte sexual se torna más sensibles. Y cuando tiene contagio con una persona de VIH, el porcentaje de contagio se multiplica. Então, senhor Elton, como acaba de escutar, claro, se alguma pessoa já tem uma enfermidade venérea,
seja sífilis, seja herpes, seja gonorreia, ele já tem fluidos. Então, se tem relações sexuais com uma pessoa com HIV-Sida, é quase seguro a transmissão. E outra pergunta é: sarcoma de Kaposi é um tumor maligno associado? É uma pergunta. Sarcoma de Kaposi é um tumor maligno asociado a HIV-Sida? Por supuesto, el sarcoma de Kaposi es un tipo de cáncer o también le dicen linfoma y está íntimamente relacionado con los pacientes de VIH. Es difícil que otras personas que no tengan VIH lo tengan, pero sí se ha encontrado muy relacionado con los pacientes que tienen VIH. ¿Por qué? O ya los pacientes que tienen SIDA. Porque los pacientes que tienen SIDA llegan a un momento donde su sistema inmunológico baja tanto que se vuelven tan susceptibles sobre todo a los procesos cancerígenos. Y uno de los cánceres que más acosa a estos pacientes es el sarcoma de Kaposi. Então, a doutora Rocio acaba de responder que, geralmente, as pessoas, quando já estão no nível de SIDA, o seu sistema imunológico torna-se tão debilitado que elas são suscetíveis às enfermidades. Então, é muito raro que sarcoma de Kaposi seja com pessoas que não tenham SIDA. Sarcoma de Kaposi geralmente é desenvolvido em pessoas que têm HIV-Sida. Agora, doutora Rocio, outra pergunta que hicieron nuestros alumnos es que vemos, por lo que ellos han leído, voy a hablar en portugués, si usted no entiende me dice. Eles leram que em outros países as mulheres grávidas com HIV-Sida, os partos são preparados previamente. E as mães não devem dar a lactância materna. Mas no nosso país, geralmente, as mulheres têm parto natural e dão de lactar os seus filhos. O que tem a dizer sobre essa situação? Qué punto importante que toca, Sheila. En nuestro país es obligatorio. Toda mujer que tiene VIH, sí o sí tiene que ser cesárea. Es así, sí o sí cesárea, porque entre el parto normal y el parto de la cesárea, en la cesárea, como es programado, y a través de los procedimientos quirúrgicos, hacen el mínimo contacto de sangre entre la mamá y el niño. Pero en la parte del parto natural hay mucho contacto del bebé con los fluidos corporales de la mamá. Así que en el Perú y en muchos países ya desarrollados, incluso nosotros somos tercermundistas, pero ya está establecido que la paciente con VIH sí o sí tiene que ser cesárea. Ahora, si allá en África todavía tienen el parto normal, eso sí es un problema de salud, es un problema de mucho cuidado porque hay un alto riesgo de infección. Ahora lo otro, sobre la lactancia materna. La lactancia materna es cierto, cuando la persona está infectada, se recomienda no darle la lactancia, pero está sucediendo casos que hay personas que han llevado un tratamiento riguroso de la enfermedad y llegan a hacer cargas virales bajísimas, cargas que casi no se manifiestan en la sangre. Entonces es como que tienen una inactividad en lo que es el virus.
Entonces estas personas prácticamente por el medicamento no están en fase contagiosa y sí pueden dar de lactar al bebé, pero mientras sus cargas están por los niveles mínimos de contagio. Pero sabemos que en África el tratamiento, no todos llevan tratamiento. Lo más probable es que la mamá, lo más probable es que la madre que esté infectada quizá tenga cargas virales altas. Ahí, en ese momento sí se prohíbe la lactancia materna. Pero si lleva un control riguroso y constante control y ven que la carga viral es por debajo del contagio, ahí sí. Pero si están viviendo esos momentos donde no tienen esa facilidad de tener la salud a la mano, entonces ahí se recomienda no darlo, ¿no? Sim, o que a doutora Rocio responde é que em todos os países desenvolvidos, nenhuma mãe concebida pode ter o seu bebê a parto normal. Mesmo o Peru e outros países da América do Sul, que são considerados países terceiro-mundistas, os partos de mães com HIV-Sida não são partos normais, são partos a cesariana. Por quê? Porque os partos normais, o risco de contaminação das crianças é muito elevado. Agora, quanto ao dar de lactar, amamentar, em alguns países fazem-se testes de índice imunológico. Então, quando o sistema imunológico da mãe, pela medicação, é muito alto, não existe risco de contágio. As mães podem dar de lactar às crianças, mas tudo isso é um processo de testes e exames. Pelo que a doutora Rocio tem lido da África, segundo a OMS, desde o tipo de medicamento que se dá, o contexto sociocultural, ela acha que deveria ter muito claro as provas para as mães darem de lactar, porque se o sistema imunológico das mães é baixo, dar de lactar os seus bebês é um grande risco de contágio. Sim, doutora Rocio, outra pergunta. Existem casais onde ou a esposa tem SIDA e o esposo não tem, ou o inverso. O que a ciência diz sobre isso? Así es. Hay personas donde se diagnosticó a la pareja, puede ser se diagnosticó al varón positivo, pero la mujer sale negativo. Dicen porque no siempre, generalmente ambos tienen el contagio, pero hay casos donde uno se contagió y el otro no. Uno es por su sistema inmunológico, sobre todo, y otro es sobre todo es importante ahí, Sheila, el sistema inmunológico. Y quizá la carga viral que llegó fue baja a esa persona, pero sí es importante, si ya se detectó que uno de los dos tiene el VIH, si ya se detectó y uno no tiene, definitivamente a partir de ese momento esa persona, como son pareja, pueden estar, pero con preservativos. Ahora, existe también, y aquí es importante este nombre, que es la carga viral. Hay parejas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que no han podido tener hijos, ¿no? Entonces, ¿y cómo van a hacer? Ahí existe un tratamiento, siempre viendo la carga viral, tiene que llegar
a la meta, que es cero, la carga viral cero, prácticamente no contagiante, prácticamente en ese momento el virus está totalmente controlado por la medicación y ahí sí se puede tener las relaciones, pero estamos hablando de parejas. Ojo, estamos hablando de parejas. Sí. Gracias, doutora Rocio, porque eu também estou aprendendo. É um tema que eu não conheço, porque eu não sou médica, né? E é muito interessante. Quando eu perguntei sobre como tratar em casais que um tem, outro não tem, a questão de HIV-Sida, como a doutora Rocio explica, está relacionado com a carga viral. Nem todos têm a mesma carga viral. Então, se for o esposo que tem e ela não, quer dizer que a carga viral dele pode não ser tão grande e não contaminou a esposa. Pode estar relacionado com o sistema imunológico. O que é isso? As defesas do organismo da outra pessoa a protegem de modo que o próprio corpo destrói os vírus. Só que tem um detalhe. Por questões de segurança, quando o casal descobre que um tem e o outro não tem, o mais seguro para ambos é as suas relações sexuais serem sempre com preservativo, para um proteger a vida do outro. Só que também tem um detalhe: a ciência avançou muito. Para casais, eu não estou a falar para qualquer homem ou qualquer mulher, eu estou a falar para casais, marido e mulher, famílias que desejam ter um filho. Neste momento, no Peru e em vários outros países, existe uma prova de laboratório que identifica a carga viral e faz um tratamento para baixar a carga viral. Não é cura, porque HIV-Sida não tem cura. Então, consegue-se baixar a carga viral do casal a zero e os dois, a esposa, neste sentido, pode engravidar, controlando a carga viral, exames próprios de laboratório. Então, não são curados da HIV-Sida, mas a carga viral desce para zero. Então, aí não há grandes riscos. O risco sempre existe, mas não há grandes riscos para o bebê. Sim. Outra pergunta, doutora Rocio. Infelizmente, no nosso país, não temos nenhum desses equipamentos, muito menos na nossa província. E é cultura africana ter filhos. Tem muita gente que tem filhos, uns informados, outros não informados, e as crianças nascem com essa doença. Não há laboratórios, não há nada. Como é que recomendaria esses casais jovens que queiram ter filhos? Porque ter uma criança doente e os pais ver a criança morrer é muito duro. Que recomendação deixaria para estes pais? Mira, esto es cuestión de cultura, cuestión de educación, y qué bueno que se hace este tipo de entrenamientos, conferencias, que pueda llegar, espero que llegue a la mayor parte de Mozambique, de África. Y es importante. Todos anhelan, toda pareja anhela tener sus hijos. Pero qué alegría es cuando los hijos salen sanos. Pero si nosotros vemos que hay una alta tasa de contaminación, de VIH, ¿qué se sugiere? ¿Qué se sugiere?
nosotros nos damos cuenta cómo las parejas se contagian fácilmente los jóvenes y nos damos cuenta que la mayor parte, el 60% de contagiados es entre 15 y 49 años, o sea, una población, ahí altamente está la población fértil, ¿no? Por ejemplo, de 15 hasta 38 años, una población fértil. ¿Qué se recomienda? Si tú estás pensando hacer una familia, pues se recomienda que solamente puedas tener una sola pareja. ¿Qué necesidad de tener una pareja, segunda pareja, tercera pareja, quinta pareja, con un alto riesgo de contagio? Desde aquí, desde el Perú, mi recomendación es que todos los jóvenes, sabiendo lo que está pasando en su país en tema de enfermedades, es que puedan escoger una sola pareja. Ahora, antes de escoger, aquí en mi país, antes de casarse, se hacen un test de examen, la prueba rápida. Entonces, si es negativo, pues pueden casarse, pueden hacer una familia y tener todos los hijos que quieran de acuerdo a las posibilidades económicas también. Mi recomendación, yo también soy joven, mi recomendación a todos los jóvenes de Mozambique es que se guarden su sistema sexual, lo cuiden, lo atesoren. Sabemos que culturalmente la mujer ha sido muy afectada, incluso manipulada por los padres, pero que se cuiden y que busquen, no a temprana edad, sino esperen a una edad, a partir de los 20 en adelante, donde ya puedan buscar una pareja, pero para toda la vida. Y con esa pareja, siempre obviamente, previo una prueba, ya cuando ya se unen, deciden unirse en familia, se hace siempre la prueba rápida de VIH. Y pueden tener los hijos que quieran y se van a evitar muchos sufrimientos, porque ver a un hijo que está enfermo, eso es una vida de agonía, una vida de tristeza. Hay que evitar eso. A resposta da doutora Rocio é bastante radical no sentido de educação e decisão. O que a doutora Rocio diz que as estatísticas estão no Inquérito Nacional de Prevalência de Riscos Comportamentais e Informação sobre HIV-Sida em Moçambique, esta informação é do governo, diz que as estatísticas de contaminação de HIV-Sida é de uma população de 15 a 49 anos. Maioritariamente, praticamente pessoas adolescentes, jovens, onde a maioria está na idade fértil. A educação familiar aqui é imprescindível para não se pagar esses preços catastróficos, visto que é a região do mundo com maior contaminação. Ensinar aos nossos jovens a evitar relações sexuais de muita idade precoce. Por quê? Porque se nós não frearmos estas crianças e adolescentes a essas relações sexuais precoces, nós vamos colher a dor e o sofrimento dessas crianças que vão nascer contaminadas em um país sem recursos e vamos ver muitas crianças morrendo. Nós precisamos educar a nossos jovens a esperar ao seu parceiro ou parceira para o casamento, para formar família. E antes de formar família, fazer o teste de HIV-Sida. Com todos os problemas que se fala do nosso país, os relatórios do próprio governo, para evitar esses riscos. Riscos esses que vai trazer grande sofrimento no coração dos pais. Agora, doutora Rocio, tem algo muito triste que eu vi
esses dias que estava estudando sobre o tema, que em Moçambique a promiscuidade é natural nas estatísticas. Me surpreendeu. Eu não imaginava. Tanto as mulheres como os homens. Por exemplo, na área das mulheres, em Cabo Delgado, que é o norte de Moçambique, 9% das mulheres, segundo o Inquérito Nacional de Prevalência de Riscos Comportamentais, Informação sobre HIV-Sida em Moçambique, diz que em Cabo Delgado, 9% das mulheres têm vários parceiros sexuais. Maputo Cidade, 6%. Maputo Província, 5%. Niassa, 4%. Na minha província, a boa notícia é que as mulheres, menos de 1%, têm vários parceiros sexuais. Agora, olha para os homens. É escandalizante. Maputo Cidade, 38% dos homens têm várias parceiras sexuais. Inhambane, 29%. Maputo Província, 26%. Nampula, 25%. Tete também, embora menos, 14%. Então, as estatísticas nacionais estão mostrando a África subsaariana é a parte do mundo mais contaminada. Moçambique é um país com índice extremamente alto. O comportamento da população é perigosíssimo. O que a doutora tem a dizer dessa estatística? Que es alarmante. Pero no solamente en Mozambique, vemos que en muchas partes del mundo la promiscuidad cada vez está siendo casi normal y eso es lo que es alarmante. Y pienso que esto parte de un punto de vista de autoestima. Uno tiene que conocer, y para eso son estas conferencias, lo que es bueno y lo que es malo, lo que te va a hacer daño a tu salud y lo que no. Entonces, si te va a hacer daño a tu salud, estar con uno, con otro y con otra persona, es un alto riesgo de contagio. Ahí tiene partes el amarse a uno mismo. Muchos piensan que disfrutar la vida es estar con 3, con 5 parejas, y no es así. Generalmente las personas que están con muchas parejas promiscuas o parejas son personas que tienen vacíos emocionales. Hablando en la parte psicológica, son personas que tienen vacíos, que no han recibido amor por parte de padre o por parte de madre, y para llenar esos vacíos suplen con diferentes parejas sexuales. Y piensan, los varones piensan que son más masculinos, más varoniles, mientras más mujeres tienen. Cosa que no es real. Acá vamos a hablar de la autoestima. La autoestima es amarse a uno mismo. Y si tú te amas, tú tienes que buscar lo mejor para ti y para la pareja con la que estás. Mi recomendación es que puedan llegar a amarse. Y cuando tú te amas, vas a tener solamente una pareja. Y si fracasaste en una relación, te puedes dar una oportunidad, pero solamente estar y disfrutar con una pareja. Hay un dicho que decía que muchos creen que el hombre se cree bien macho, bien varonil cuando tiene muchas parejas, cuando en realidad el varonil, el bien masculino, es cuando se encarga de enamorar muchas veces a la misma pareja. Sim, muito interessante o que a doutora Rocio acaba de dizer. Aqui trata-se de razão. As pessoas precisam chegar a uma razão, a ter uma percepção
de que aqui trata-se de saúde e vida. E tendo consciência de que se trata de suas próprias vidas, as pessoas devem evitar vários parceiros sexuais. A psicologia diz que estas pessoas que trocam de parceiros sexuais, eles têm problemas emocionais, sejam homens ou mulheres, que se chama de vazios emocionais. Estas pessoas provavelmente têm um problema da infância. Eles não receberam o carinho suficiente de seus pais ou de suas mães. Então, acham que variar de parceiros sexuais está compensando esse vazio da infância. E outra coisa, principalmente os homens, eles se auto-enganam pensando que quando eles vão trocando de parceiras sexuais, os fazem mais machos, mas eles estão completamente enganados. Agora, eu quero deixar um desafio para os homens, que os homens que se acham bem machos são aqueles que diariamente têm o desafio de amar a mesma mulher todos os dias da sua vida. Então, doutora Rocio, esse tema é muito amplo, como também foi o de Covid-19, só que a hora nos ganha, temos que terminar por aqui. E antes de deixar as palavras de agradecimento por todos os participantes, os nossos participantes são bastante tímidos, temos mais de 500 pessoas online, mas apenas 11 escreveram. Então, queria que a doutora Rocio deixasse as suas palavras finais para o público, antes de fecharmos esa sesión. Muy agradecida, Sheila, por la invitación. Muchos dicen, pero si ahora existe el condón, dicen, ¿no? Este preservativo, si ahora existe, con esto ya no hay contagio del VIH. Es cierto, el condón te protege, sí, un alto porcentaje, más del 90%. Y si lo haces y si lo proteges y lo manipulas bien, hasta un 100% de protección. Pero ¿cómo es posible que existe condón y siguen existiendo los contagios? No es confiable en el tema de que cuando la pareja está íntimamente se olvidan del condón, el condón se rompe, tienen un solo condón, ya no tienen para la segunda vez, entonces es todo un caso. Por eso es que me voy con ese comentario y con esa sugerencia de que esto no solamente es decisión política, esto es decisión personal, decisión propia. En mi país también existen los casos, por ejemplo, los casos homosexuales, hombre con hombre, casi siempre son los que más frecuentes se contagian. Pero también ahí viene el amor propio y lo único que les puedo decir es desde aquí, desde Perú, realmente no conozco Mozambique, pero amo Mozambique, en cualquier momento vamos a estar por allá y solamente les puedo decir que quizá la política no está ayudando al 100%, pero ahora nosotros tenemos que poner nuestro 100%, nosotras las personas. Tenemos que empezarnos a cuidar nosotros y a los nuestros y a nuestras familias. Y así como nos hemos cuidado con el COVID. Y hago una felicitación extendida porque hay muchas personas que han cumplido todas las medidas, cubriéndose con el tapaboca, con la mascarilla, lavándose la mano, y lo han hecho muy bien y se está saliendo de esta pandemia. Asimismo, ya el VIH son muchos años, no son 10, son 20, más de 30 años que se está viviendo y no se ha podido erradicar. Yo creo que el COVID lo vamos a erradicar en algún momento. Puede durar 2 o 3 años, pero se va a erradicar. Pero el VIH son tantos años. Entonces, y los gobiernos
han hecho tantas cosas. Yo creo que eso ya no va por parte de los gobiernos, sino va por parte de cada uno de nosotros, que podamos tomar una decisión de amarnos. Y tan difícil es tener una sola pareja. Desde aquí le hacemos el extensivo a ustedes, a que puedan buscar y que Dios ayude a encontrar esa pareja con el cual puedas disfrutar todos los días de tu vida y puedas descartar esta enfermedad, y esa enfermedad un día pueda ser extinguida en el África. As palavras finais de doutora Rocio foram uma pergunta que vocês poderiam perguntar se distribui tanto preservativo, HIV-Sida tem mais a disseminação mais de 25 anos, os governos investindo, trabalhando, nós vemos que não parou esse contágio no mundo. Então, minha recomendação para todos vocês que estão escutando esse conversatório, o problema aqui não é dos governos, porque os governos fizeram grandes investimentos. Agora é tempo da população. Porque o que acontece? O preservativo é de 90% a 100% eficiente. Mas o problema é o instinto humano. O homem chega a ponto de perder a razão e fazer o mau uso do preservativo. A minha recomendação é você amar a você mesmo e ter a capacidade de amar uma só mulher ou amar um só marido. E isso vai ser uma decisão radical que você vai tomar para poder frear HIV-Sida no mundo. Porque HIV-Sida no mundo não depende de governo nenhum, depende do comportamento das pessoas. Como nós vemos, Covid-19, o coronavírus. O coronavírus, alguns países ficaram bastante afetados. No caso do Peru, o Peru foi o país com mais mortes por população do mundo. Mas hoje está-se a conseguir frear a enfermidade. Não vai durar muito tempo, porque em pouco tempo as pessoas ganharam consciência, diferente de HIV-Sida. HIV-Sida não freou pelo comportamento das pessoas. Então, eu quero convidar a todos os telespectadores dessa conferência a tomar uma posição para frear isso, porque nós temos prova dos esforços dos governos. Agora, aqui é responsabilidade pessoal de cada um tomar essa decisão de ser homem de uma só mulher e mulher de um só marido e evitar vários parceiros no decurso da vida para frearmos essa enfermedade que é HIV-Sida. Doutora Rocio, em nome de Moçambique, eu como moçambicana, não solamente moçambicana, como moçambicana também de coração, amo mi país, amo el Perú, amo los peruanos. Quiero agradecer por su disponibilidad de tiempo, de compartir sus conocimientos, la ciencia médica con nosotros los mozambicanos, con los telespectadores de esta conferencia. En nombre de mi pueblo, en nombre de mi país, muchas gracias, que Dios te bendiga y esperamos por usted en los próximos meses para hablarnos algo más de la salud. Muchas gracias. Muito obrigado.